E aí, tudo bem com você? Eu hoje vou responder 3 perguntas que as pessoas têm dúvida. Primeiro, como fazer com a anotação de batismo para pais adotivos. Segundo, um cara não católico, um cara que é luterano, batista, sei lá o que, mas aceita, ele pode ser padrinho de batismo de alguém? E a terceira, que é mais espinhosa, casais homossexuais podem ser padrinhos? Vamos lá, vem comigo. Olha, eu sei que algumas coisas são complicadas, mas eu estou fazendo uma série sobre sacramento, então estou enfrentando algumas perguntas sobre a questão do batismo. Primeiro, como que se faz a anotação, por exemplo, do pai e da mãe biológico? Porque quando você vai batizar uma criança, de repente esse menino foi adotado, essa criança foi adotada, né? E aí, como é que faz? No registro de batismo se anota os pais biológicos e os pais adotivos. Isso é o que manda o direito canônico, tá? Então não é, eu anoto um e esqueço o outro, porque nós temos essa mania. Os casais que adotam querem esconder os pais biológicos. Não, a igreja pede para se anotar tudo, os pais biológicos e os adotivos no registro de batismo. E se não tiver ali o lugar, existe uma observação embaixo. Precisa anotar o nome de um e de outro. Então fique sabendo disso se você vai adotar uma criança. Depois, outra coisa. Alguém me perguntou, padre, se o padrinho não é católico, por exemplo, se ele é luterano, ele aceita ser padrinho na igreja católica, mas o padre não quer que ele seja padrinho. Isso é uma discriminação, né, contra o ecumenismo. Calma lá. Olha, na verdade, ninguém dá aquilo que não tem. Então, o direito canônico libera a pessoa de outra confissão cristã ser testemunha do batismo. Mas é preciso que tenha um outro padrinho católico. Então você vai ter que ter um testemunha luterano, batista, sei lá qual, e outro testemunha católico, porque ninguém dá aquilo que não tem. Ou seja, se você não é católico, você não vai ensinar a fé católica, a prática católica para uma criança. Mas eu acredito que tem muita gente que é respeitosa o suficiente para aceitar ser padrinho de um católico sem ser católico. Isso é o que a gente chama ecumenismo, isso é o que a gente chama civilidade, isso é o que a gente chama educação e mesmo caridade. A terceira pergunta é mais espinhosa. Casais homossexuais podem ser padrinhos? Na verdade, meu irmão, minha irmã, o direito canônico da Igreja Católica, que é o que comanda a Igreja, não é a minha opinião ou a sua, né? Ele não reconhece o matrimônio simplesmente civil. Então, para o direito canônico, se a pessoa está casada, mesmo em países que liberam o matrimônio homossexual, ele está civilmente solteiro. Então, não é obrigatório, por exemplo, que uma pessoa seja casado para ser padrinho ou madrinha. Ele precisa ter mais de 16 anos. Precisa ter feito os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia. E aí ele precisa querer ser padrinho, ser escolhido pela pessoa. Então veja, na Europa já se faz há muito tempo, o direito canônico não impede um casal homossexual ou um homossexual de ser padrinho. Por quê? Porque não é o meu gosto ou o gosto do seu padre que legisla na igreja, é o direito canônico. A não ser que o bispo tenha uma diretiva, tenha um decreto na sua diocese, o bispo faz a legislação da diocese e o direito canônico faz a legislação da Igreja Universal. O direito canônico não fala nada, tudo que a lei não proíbe, ela permite. Isso é um princípio básico jurídico. Então, como a igreja, o direito canônico não fala nada, ela libera, ela permite. A não ser que o bispo da sua diocese tenha um decreto explícito sobre isso. Porque não é o padre que legisla, tá? Não sou eu, não é o diácono que legisla, é o bispo da sua diocese
e o Papa, no direito canônico, para a igreja inteira. Então, veja bem, a pessoa que ela é homossexual, ela tem um problema de pecado, como você vai dizer? Tem, né? Você vai dizer, não, mas é pecado ser homossexual. Sim, ok. Digamos que, como disse o Papa, digamos que a premissa esteja completamente verdadeira. Nem vou discutir se é pecado ou não. Isso é uma outra discussão. Mas por que um homossexual não pode e um ladrão pode? Ou um adúltero pode? A gente conhece muita gente que é casada, né, e que é adúltero. E esse cara pode. Porque um avarento pode, né? Uma pessoa que não consegue partilhar nada, que acumula demais e que só pensa em dinheiro. Por que esse cara pode? Também é pecado ser ladrão, também é pecado ser avarento, também é pecado ser adúltero. Não que um erro corrija o outro, mas veja, a gente focaliza só num pecado e seleciona só um tipo de pecado. Não se esqueça que Jesus nunca fez esse tipo de recorte, né? Muito pelo contrário, Jesus chegou a dizer que as prostitutas vão entrar primeiro no reino dos céus do que os padres. Para a igreja hoje em dia é o contrário, né? Eu vi uma vez numa igreja uma menina que estava entrando com pouca roupa, sei lá, porque estava calor e tal, estava com uma roupa mais curta e impediram ela de entrar. Falou, mas eu não tenho outra, você tem um chale, você tem alguma coisa? Falou, não, igreja não é lugar de prostituta entrar. Como assim? Chama a menina de prostituta porque ela está com uma roupa mais curta, mais decotada? Não, não é assim. Não sejamos moralistas só pensando no pecado da sexualidade. Existem outros pecados também. E se a gente for selecionar todo mundo que vai entrar na igreja pelos seus pecados, fica todo mundo de fora. Então, cuidado. A igreja não é o lugar de uma elite de santidade, mas a igreja é um hospital de campanha, onde nós temos muita gente ferida que precisa ser curada. E porque precisa ser curada, pode estar na igreja. Não é porque é santa, mas porque é pecadora que pode estar na igreja. Então, cuidado de barrar as pessoas simplesmente. Esse casal é homossexual, não pode ser padrinho de batismo. Porque senão o avarento, o adúltero, o mentiroso também não poderiam, tá? Vamos ser justos, porque são 10 os mandamentos. Não é apenas um mandamento, aquele que eu elejo, que a minha sensibilidade diz. Muito obrigado. Você deixe o seu like ou seu dislike, não sei. Deixe seu comentário aqui embaixo, mas seja respeitoso, ok? Um abraço, assine o canal. Até a semana que vem.